Na aula de hoje eu vou mostrar as diferenças entre o V-Ray 4.2 e o V-Ray 5 para criar materiais metálicos. Vamos lá! Eu já estou com as minhas duas versões do V-Ray aberta. A V-Ray 4.2, que é essa aqui, que a grande maioria das pessoas ainda está utilizando, e a versão V-Ray 5, que é a versão mais nova, a versão que tem várias funcionalidades e também maior velocidade em renderização. Essa versão aqui realmente está muito completa e é uma das melhores versões do V-Ray. Eu vou fechar essa janela primeiro e vou começar com o V-Ray 4.2. O nosso objetivo aqui é ver a diferença entre os dois tipos de materiais que existem no V-Ray. Nessa versão 4.2, que é uma versão que era um pouco mais confusa, e a versão mais nova, que é muito mais prática. A gente vai abrir o Asset Editor e vai perceber que na hora de criar um material, a gente tem duas opções. Clicando com o botão direito do mouse, você vai perceber que eu tenho um material Generic e tenho um material PBR. O material Generic é o material do V-Ray, é o material que antes era conhecido também como BRDF. Esse é o material padrão do V-Ray. O material PBR, na verdade, é a mesma ideia do material que a gente tem aqui. Só que nessa versão 4.2, o V-Ray separou as duas configurações. Na primeira versão do V-Ray 4, essa opção aqui era chamada de Metallic, o que dava ainda mais confusão, já que muita gente achava que para criar materiais metálicos, a gente utilizaria essa configuração. Em algumas aulas aqui no canal eu mostrei que não era bem assim, que a gente poderia utilizar o material Generic e o PBR indiferente para criar materiais metálicos ou materiais dielétricos. Depois eu vou fazer uma aula mais completa aqui no canal sobre a diferença desses dois tipos de materiais, dielétricos e metálicos. Você vai perceber que na versão 5 a gente já não tem mais essas duas opções. Quando eu abro o Asset Editor e clico com o botão direito do mouse para criar um novo material, você vai perceber que agora só tem um material Generic. Material Generic e material PBR são materiais básicos, materiais que dá para criar praticamente todos os materiais do V-Ray, exceto alguns materiais especiais que a gente utiliza essas outras opções que você vê logo aqui abaixo. Mas se você perceber, quando eu seleciono o material Generic aqui na versão 5, o meu material do V-Ray, ele contém todas as propriedades que a gente tem no material Generic e no material PBR das versões anteriores. Dá só uma olhada. Selecionando Reflection, você vai perceber que eu tenho logo aqui abaixo a opção Metalness. E abaixo eu vou ter um controle chamado Surface Control, que eu posso clicar e selecionar o modo como Roughness. Agora observe na versão 4, tá? Preste bastante atenção. Eu vou voltar lá na versão 4 e quando eu seleciono o material Generic, você vai perceber que eu não tenho essas opções. Eu não tenho a opção de mudar aqui um controle para escolher entre Glossness e Roughness. E quando eu seleciono o material como PBR, eu tenho sim as opções Metalness e a opção Roughness para esse material. Essa versão do V-Ray 4 é uma versão que a gente chama de versão de transição. É quando ele sai de uma versão mais antiga, onde a gente não tinha nenhum modo de criação PBR diretamente aqui no V-Ray, tá bom? E passa para uma versão mais nova, onde a gente tem essa configuração única, bem mais fácil de se trabalhar. Então aqui acabava criando muita confusão na hora de você criar um material. Você não sabia se o material era um material Generic ou um material PBR. Lembre-se que material PBR é um conceito, não é um tipo de material diferente, tá certo, gente? O PBR é a forma de criar, é o método utilizado para você criar um material. Eu posso simplesmente selecionar esse material aqui, Generic, e criar um material com os conceitos de material PBR. Eu não preciso utilizar essa opção daqui. Eu posso utilizar perfeitamente o meu material como Generic e fazer todo o método PBR, criando o meu material de forma fisicamente correta. Se você quiser entender um pouco mais sobre a teoria de materiais PBR, eu vou deixar aqui abaixo o link para o meu guia completo PBR, onde você tem realmente todas as informações que você precisa saber para poder criar materiais de forma fisicamente correta. Então clica aí para poder dominar esse conceito. Eu vou deletar esses materiais que eu criei.
Vou renderizar em tempo real para a gente ver a nossa cena aqui, como é que ela está no momento. E vou criar um material metálico utilizando o modo PBR aqui do V-Ray 4.2. E depois eu vou criar esse mesmo material utilizando o V-Ray 5 para você ver que é exatamente a mesma ideia. Quando você cria um material PBR, você pode utilizar os mapas que a gente encontra na internet já com as propriedades Metallic e Roughness para criar o material de forma muito mais prática. Se você estiver utilizando a versão 4.2, dê preferência por escolher sempre esse material PBR. Você só vai escolher o material Generic se você tiver algum efeito que não está disponível aqui, porque você vai perceber que o material PBR é bem mais simples nessa versão. Foi exatamente por isso que o V-Ray juntou tudo em um único material, até para ficar mais fácil a ideia de trabalhar também. Então, para a gente criar um material metálico, eu vou utilizar algumas texturas que eu tenho aqui na minha pasta. Essas texturas já estão configuradas da forma certa, fisicamente corretas. Então, eu tenho a cor do material, que é o albedo da textura. Eu tenho também o Mirrorless, você percebe que é uma cor mais branca, que vai dar o efeito metálico no material. Uma textura Normal Map, já em OpenGL, e também a textura Roughness, que vai dar os detalhes de microsuperfície do meu material. Então vamos carregar as texturas aqui no V-Ray. Color, Bitmap, selecionar a minha textura Albedo, voltar uma vez, selecionar agora o Mirrorless, selecionar a textura Mirrorless, e aqui vai uma coisa muito importante. Na versão 4.2, na hora de selecionar o seu mapeamento, escolha Color Space sempre como linear. Todas as texturas em escala de cinza, elas devem ser trabalhadas de forma linear. E é por isso que a gente trabalha com a iluminação no V-Ray de forma linear, para que o meu material fique completo, de forma fisicamente correta. Deixa eu aplicar esse material ao meu objeto, para que a gente já possa ver as mudanças acontecendo aqui também na cena. Ok, vamos voltar uma vez. Meu material já vai ter a aparência de um material metálico. Agora a gente vai dar os detalhes. A gente vai selecionar o Roughness, Bitmap, selecionar a textura Roughness e clicar em abrir. Nesse momento, em Color Space, eu seleciono o modo como linear, para poder ter esses efeitos de arranhões sobre a superfície. E eu vou dar uma dica master aqui agora, para que você ressalte mais esse efeito. Todas as vezes que você utilizar um mapa que tem arranhões, pode ser um aço escovado, pode ser um metal riscado como esse aqui, selecione Filter Type como No Filter, para ele dar mais destaque a esse efeito. Eu vou voltar uma vez e para finalizar, a gente vai adicionar o Bump, clicar em Bump, escolher o mapa como Normal Map, selecionar a textura, Bitmap e carregar a textura Normal Map que está aqui na pasta também. Ok, vamos selecionar Color Space como linear, para que ele fique da mesma forma correta, tá bom? E selecionar Filter Type como No Filter para ressaltar também esses detalhes. Então meu material já está pronto. É essa configuração que a gente vai trabalhar para conseguir o efeito correto do nosso material em PBR. Agora a gente vai fazer a mesma configuração lá no V-Ray 5 e você vai perceber como é muito prático criar esse material lá. Vou dar um stop no meu render em tempo real aqui no V-Ray 4.2, volta lá e renderizar em tempo real essa cena. A única diferença aqui é que eu vou usar as mesmas texturas, porém com um formato diferente. E esse é um tipo de textura que eu falo no meu guia completo PBR e qual é a vantagem de trabalhar com ela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no material é selecionar Reflection e definir Surface Control como Roughness, já que a textura que eu tenho na pasta é uma textura Roughness. Quando a gente seleciona a opção Mirrorless aqui no V-Ray 5, significa que esse material diffuse ele passa a ser a cor do metal. Então a gente vai ter essa cor da superfície, não mais a cor do diffuse. Vamos também configurar o Reflection Color em 100% branco. E a configuração do nosso material agora segue a mesma ideia de um material PBR.
Eu vou definir o roughness com o valor 0 e a gente vai perceber que o nosso material agora está bem reflexivo. Vamos carregar as nossas texturas com o formato TX. Vamos selecionar na pasta, olha, o albedo, clicar em abrir, a gente vai ter a mesma cor do material. Aqui tem uma diferença no V-Ray quando a gente carrega as texturas. Quando eu selecionar o roughness e selecionar a minha textura na pasta, você vai perceber que ele já configura automaticamente o modo da textura como linear, fazendo com que a gente tenha menos erros. Eu vou selecionar no Filter, voltar uma vez para deixar minha textura bem mais nítida, selecionar o Mirrorless e carregar a mesma textura que a gente tem na pasta, Mirrorless com o formato TX. Agora a textura também já veio com o formato linear. Vamos voltar uma vez, selecionar o Bump e você vai perceber que o Bump já faz parte desse material completo aqui do V-Ray. Selecione Normal Map, na pasta escolha Bitmap, Normal Map com o formato TX agora, linear, no Filter e voltar uma vez. Qual é a vantagem de trabalhar com essa textura TX? Essa é uma textura que economiza memória na hora da renderização, fazendo com que você tenha uma otimização maior. Então isso aqui é uma técnica muito boa para a gente poder ganhar velocidade. Perceba que nessa versão a gente tem a mesma ideia de configuração do material PBR que a gente aprendeu no V-Ray 4.2. A diferença é que agora o material é único e eu posso selecionar entre os dois tipos de materiais. E como eu falei, todo material PBR é um conceito, não é a forma que você usa as texturas. Entenda isso e você vai conseguir criar todo tipo de material. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!